A perseguição brutal e sistemática aos judeus, que marcou de maneira tão sombria e trágica um dos capítulos mais obscuros da história da humanidade, especialmente durante o período da Segunda Guerra Mundial, representa uma das maiores tragédias da era moderna. Este período, que ficou marcado por uma série de atrocidades indescritíveis, inclui não apenas a criação de guetos e campos de concentração, mas também um genocídio planejado de forma meticulosa, que resultou na morte de milhões de pessoas inocentes. No entanto, mesmo diante de toda essa violência e destruição, uma questão fundamental permanece ainda hoje sem uma resposta definitiva. Por que exatamente Adolf Hitler nutria um ódio tão profundo e visceral contra os judeus? Como foi que esse sentimento de animosidade, que pareceu crescer de forma tão rápida e devastadora, conseguiu se espalhar por toda a Europa, influenciando governos, sociedades inteiras e levando a uma das maiores tragédias da história humana? No vídeo de hoje, vamos explorar profundamente esse tema, buscando compreender as raízes mais profundas do antissemitismo que alimentou Hitler e sua ideologia. Vamos analisar como esse sentimento, que muitas vezes foi alimentado por preconceitos, mentiras e estereótipos, se transformou em uma força destrutiva, capaz de desencadear uma perseguição e um genocídio em escala jamais vista até então. Para isso, é importante entender que esses sentimentos não surgiram do nada. Eles têm origens complexas, enraizadas em fatores históricos, culturais, sociais e políticos que se entrelaçaram ao longo do tempo e criaram um ambiente propício para o surgimento de um líder tão radical e cruel. E é justamente essa história de origens e de como o antissemitismo foi potencializado durante o período de ascensão de Hitler que iremos aprofundar neste vídeo. Além disso, vamos também revelar qual foi a consequência inesperada de seu plano de exterminar os judeus, uma consequência que ele jamais poderia prever, mas que, certamente, mudou o curso da história de uma maneira irreversível. Essa consequência não apenas impactou o destino de milhões de vidas, mas também deixou marcas profundas na memória coletiva da humanidade, influenciando o mundo até os dias atuais. Antes de começarmos essa análise detalhada, quero lembrar a todos que nossa meta é alcançar 1 milhão de inscritos neste canal. Parece uma meta ambiciosa, mas com sua ajuda, tenho certeza de que podemos chegar lá. Sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos cada vez mais ricos, informativos e esclarecedores. Portanto, se ainda não fez isso, inscreva-se agora, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa entender melhor essa parte da história. Cada ação sua faz uma grande diferença. Vamos então voltar ao início da vida de Adolf Hitler, uma figura que, mais tarde, se tornaria um dos maiores responsáveis por um dos maiores crimes da humanidade. Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, numa pequena cidade chamada Braunau am Inn, localizada na Áustria, próxima à fronteira com a Alemanha. Desde o começo de sua vida, tudo indicava que sua trajetória seria marcada por conflitos e instabilidades, tanto no ambiente familiar quanto na sua própria formação emocional e intelectual. Sua infância foi permeada por um ambiente doméstico instável, marcado por tensões constantes e diferenças de temperamento entre seus pais. Seu pai, chamado Alois Hitler, era um funcionário público de caráter rígido, autoritário e bastante exigente. Ele tinha uma postura severa e impunha uma disciplina rigorosa sobre seus filhos, demonstrando pouco afeto ou compreensão. Sua mãe, por outro lado, chamada Clara Hitler, era uma figura mais afetuosa e protetora, sempre buscando suavizar as rigores do marido e criar um ambiente mais acolhedor para seus filhos, incluindo o jovem Adolf. A relação entre Hitler e seu pai foi marcada por muitas dificuldades e desentendimentos, principalmente porque Alois tinha planos específicos para o futuro do filho, desejando que ele seguisse uma carreira na burocracia estatal, enquanto Adolf nutria sonhos de uma vida dedicada às artes, especialmente à pintura. A morte de Alois, ocorrida em 1903, trouxe um alívio para o jovem Hitler, que passou a desfrutar de uma liberdade maior para explorar seus próprios interesses e sonhos. Apesar do turbulento ambiente familiar,
Não há registros que indiquem que, na infância, Hitler já nutrisse qualquer sentimento de antissemitismo. Ele era um estudante de desempenho mediano, demonstrando grande interesse por história e artes, áreas que mais tarde influenciariam suas próprias visões de mundo. Contudo, seu desempenho escolar começou a declinar na adolescência, especialmente após a mudança da família para Linz, uma cidade na Áustria, onde Hitler buscava novas oportunidades e um ambiente mais propício para seus sonhos. Foi justamente nesse período, Viena, na época, era uma cidade vibrante, pulsante de vida, marcada por uma diversidade étnica e cultural bastante notável, que contribuía para a sua atmosfera cosmopolita e enriquecedora. A presença de uma comunidade judaica significativa, que desempenhava um papel ativo na vida social, econômica e cultural da cidade, coexistia com uma crescente tensão provocada por conflitos políticos e sociais que se intensificaram ao longo dos anos. Essas tensões, alimentadas por diferenças ideológicas e pelo medo do desconhecido, contribuíram para o fortalecimento de um sentimento de antissemitismo que se espalhava de forma cada vez mais intensa na sociedade vienense, refletindo um clima de hostilidade e intolerância. Nesse ambiente carregado de emoções negativas e de uma atmosfera de conflito, figuras influentes e de destaque começaram a utilizar o ódio direcionado aos judeus como uma ferramenta política eficiente para conquistar apoio popular. Entre esses indivíduos, destacava-se Karl Lueger, que ocupava o cargo de prefeito na cidade. Ele fazia uso de discursos antissemita, carregados de preconceitos e estereótipos, com o objetivo de angariar simpatia e apoio da população, explorando o sentimento de insegurança e a ansiedade coletiva. Além dele, uma série de escritores, intelectuais e teóricos da época também defendiam ideias racistas e ultranacionalistas, cujas palavras e conceitos começavam a moldar a visão de mundo de jovens e adultos, incluindo, posteriormente, Adolf Hitler. Essas ideias preconceituosas e segregacionistas passaram a associar os judeus a todos os problemas que afligiam a sociedade, como dificuldades econômicas, instabilidade social e corrupção moral, alimentando uma narrativa que culpava esses grupos minoritários pela decadência e pela suposta degradação dos valores alemães. O impacto dessas influências foi ainda mais profundo e duradouro, devido à experiência de Hitler como soldado na Primeira Guerra Mundial. Em 1914, ele se alistou voluntariamente no exército alemão, motivado por um forte sentimento de patriotismo e pelo desejo de defender sua pátria. Durante o conflito, desempenhou a função de mensageiro na linha de frente do fronte ocidental, uma tarefa de grande risco que lhe rendeu várias condecorações por bravura em momentos distintos. Apesar de sua coragem e do reconhecimento recebido, a guerra foi uma experiência devastadora para a Alemanha, que, após anos de combates intensos e sangrentos, saiu derrotada em 1914. Para Hitler e outros soldados, essa derrota representou um golpe emocional profundo e traumático que alimentou a teoria de que a derrota não teria ocorrido por causa de uma falha militar, mas por uma conspiração interna. Segundo essa narrativa, a Alemanha teria sido traída por judeus, comunistas e outros inimigos internos que, supostamente, teriam sabotado o esforço de guerra e causado a derrota do país. Essa teoria conspiratória começou a ganhar força e a se consolidar na mente de Hitler, alimentando seu ódio contra os judeus e reforçando sua convicção de que uma renovação nacional era imprescindível para a recuperação e o fortalecimento da nação alemã. A assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919, agravou ainda mais o ressentimento de Hitler. O acordo imposto ao final da guerra estabeleceu pesadas sanções à Alemanha, incluindo a perda de territórios, restrições militares severas e uma série de indenizações financeiras exorbitantes que deveriam ser pagas ao bloco vencedor. Para Hitler, essas imposições representaram uma humilhação pública e uma traição ao povo alemão, que se via agora humilhado, enfraquecido e desrespeitado perante a comunidade internacional.
ele passou a culpar os judeus e os socialistas pelo colapso da Alemanha, alimentando ainda mais o desejo de vingança e a busca por um movimento político capaz de restaurar a grandeza e o prestígio do país. Assim, ao retornar à vida civil, Hitler mergulhou na atividade política, envolvendo-se com grupos nacionalistas que compartilhavam de seus ideais e ambições. Em 1919, ele ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães, que, com o tempo, viria a se tornar o Partido Nazista. Sua habilidade de oratória, aliada à sua capacidade de mobilizar massas e de transmitir ideias de forma convincente, rapidamente o destacou dentro do partido, permitindo que assumisse posições de liderança e controle do movimento. Nos anos seguintes, Hitler passou a elaborar e articular sua ideologia de maneira mais explícita, combinando um discurso extremamente nacionalista, que exaltava o orgulho e a superioridade da cultura alemã, com uma retórica fortemente antissemita e racista. A ideia de que a raça ariana era superior a todas as demais se consolidou como durante um período sombrio e marcado por uma violência sem precedentes na história da humanidade, os judeus foram retratados de forma distorcida e perversa como inimigos internos, considerados responsáveis por uma série de crises econômicas, além de serem apontados como degeneradores culturais e causadores de instabilidade política. Essa narrativa odiosa não era apenas uma obsessão individual de Adolf Hitler, mas foi profundamente incorporada à estrutura ideológica do nazismo, que a transformou em um dos pilares de sua doutrina de ódio. Assim, a perseguição aos judeus passou a ser uma questão central na sua agenda política, permeando todas as ações do regime, de forma sistemática e criminosa. A propaganda nazista desempenhou um papel fundamental nesse processo, atuando como uma poderosa ferramenta de difusão dessa visão distorcida e malévola. Utilizando uma variedade de meios de comunicação, como jornais, rádios e discursos públicos, o regime buscava criar uma narrativa de ameaça existencial, apresentando os judeus como um inimigo invisível e perigoso que precisava ser eliminado para garantir a sobrevivência da nação alemã. Em 1925, Hitler consolidou suas ideias mais extremas e suas intenções políticas no seu livro, intitulado Mein Kampf, uma obra na qual expôs de forma clara sua visão de mundo, seus ideais de pureza racial e seus planos para transformar a Alemanha. Nesse livro, ele sublinhava a necessidade de estabelecer um governo autoritário forte, capaz de implementar suas políticas de exclusão e perseguição, além de defender a expansão territorial do país como uma estratégia imprescindível para garantir o chamado Lebensraum, ou espaço vital, que garantiria recursos e espaço para o povo alemão prosperar. Nesse contexto, Hitler também defendia a erradicação da influência judaica na sociedade, vendo-a como uma ameaça à pureza racial e à integridade nacional. A crise econômica que assolou a Alemanha na década de 1920, agravada ainda mais pela Grande Depressão de 1929, criou um ambiente de desesperança e instabilidade, no qual a mensagem radical de Hitler encontrou terreno fértil para se disseminar. O sentimento de desespero e a busca por soluções rápidas fizeram com que uma parcela significativa da população alemã passasse a acolher suas propostas extremistas, contribuindo para sua crescente popularidade. Gradualmente, Hitler conquistou o apoio de um número cada vez maior de seguidores, pavimentando o caminho para sua ascensão ao poder. Sua trajetória, marcada por fracassos pessoais, ressentimentos profundos e uma forte influência de ideologias radicais, foi fundamental na formação de uma das páginas mais sombrias da história mundial. Seu discurso sedutor, embora carregado de ódio e intolerância, encontrou uma sociedade fragilizada, desiludida e ansiosa por mudanças drásticas. Esse contexto facilitou a implementação de sua política de poder, culminando na ascensão do chamado Terceiro Reich, um regime autoritário que levaria o mundo a uma guerra devastadora e a um genocídio sem precedentes. Como será explorado ao longo do vídeo, essa fase sombria resultou na implementação de políticas de extermínio sistemático que levaram ao assassinato de milhões de judeus, ciganos, homossexuais, comunistas
deficientes e outros grupos considerados indesejáveis pelo regime nazista. A trajetória de Hitler, marcada por fracassos pessoais e influências ideológicas radicais, não apenas moldou um dos períodos mais cruéis da história humana, mas também deixou um legado de dor, sofrimento e reflexão sobre os perigos do ódio desenfreado. Sua fala e suas ações encontraram um terreno fértil em uma sociedade fragilizada, levando à formação de um regime totalitário que, além de promover uma guerra de dimensões globais, promoveu um genocídio que hoje é lembrado como um dos capítulos mais sombrios da humanidade. O resultado dessa conjuntura foi a criação do Holocausto, uma operação de extermínio em massa que começou oficialmente em 1933, quando Hitler assumiu o cargo de chanceler na Alemanha. No ano seguinte, ele unificaria sua posição de poder com a de presidente, recebendo o título de Führer, o que consolidaria seu controle absoluto sobre o país e marcaria o início de um período de terror e violência sistemática contra todos aqueles considerados inimigos do regime. Assim, de fato, começava um período de trevas e repressão para os judeus, que se estenderia por anos, marcando uma das fases mais brutais da história moderna. Como era de se esperar, Hitler, que liderava um regime claramente autoritário e ditatorial, logo passou a perseguir seus opositores políticos, bem como os diversos grupos étnicos e sociais, que considerava inferiores ou ameaçadores. Apesar de, em seus primórdios, os campos de concentração nazistas apresentarem uma taxa de mortalidade assustadoramente elevada, que se aproximava de 50%, é importante compreender que esses locais, inicialmente, não tinham como objetivo principal a eliminação em massa de seres humanos. Na verdade, os campos foram criados originalmente para manter prisioneiros políticos, judeus, comunistas e outras minorias sob condições de aprisionamento severas, onde o sofrimento e a morte eram consequência de trabalhos exaustivos, condições insalubres e punições cruéis. Essa finalidade, porém, sofreu uma transformação radical a partir do ano de 1941, quando os líderes nazistas implementaram a chamada Solução Final, um plano sistemático de extermínio em escala industrial. A partir do ano de 1942, os alemães construíram na Polônia, ocupada uma série de 6 grandes campos de extermínio, especificamente projetados para a eliminação em massa de milhões de pessoas. Esses campos, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor, Bozek, Chelmno, além de outros menores na região, utilizavam câmaras de gás, fuzilamentos em grande escala e diversas outras formas de execução brutal, com a finalidade de exterminar, de modo quase mecânico, uma quantidade colossal de vítimas, cuja maioria era composta por judeus. Diferentemente dos campos de concentração tradicionais, onde os presos eram submetidos a trabalhos forçados e a condições de vida desumanas que, lentamente, levavam à morte, os campos de extermínio funcionavam como máquinas de destruição, operando com a precisão de uma linha de produção. Sua finalidade era a eliminação rápida e eficiente de grandes grupos de pessoas, muitas vezes em questão de horas ou dias, conforme planejado pelos responsáveis pelo Holocausto. Após a invasão da Polônia, no ano de 1939, e a subsequente ocupação de vastas regiões da Europa Oriental pelos nazistas, a rede de campos de concentração e extermínio se expandiu de maneira rápida e sistemática. Estima-se que os alemães tenham estabelecido aproximadamente 15.000 campos e subcampos nos territórios sob seu controle, sendo que a maioria desses locais ficava situada na parte leste do continente europeu, onde a população judaica era particularmente numerosa e vulnerável. Novos campos eram estrategicamente erguidos em áreas de alta concentração de judeus, além de regiões onde viviam comunidades polonesas intelectuais, comunistas e outros grupos considerados inimigos do regime. Dentro das próprias fronteiras alemãs, também foram criados diversos campos para acomodar o crescente número de prisioneiros capturados, deportados e submetidos a condições de vida cada vez mais brutais.
O transporte desses presos até os campos era realizado em condições absolutamente desumanas. Eles eram amontoados em vagões de carga, sem ventilação, comida ou água, muitas vezes em condições tão precárias que muitos morriam de sede, fome ou asfixia antes mesmo de chegar ao destino final. Para aqueles que conseguiam sobreviver à viagem, iniciava-se uma fase de triagem logo na entrada, onde os prisioneiros eram avaliados de acordo com sua condição física e capacidade de trabalho. Os mais fracos, idosos, doentes e crianças eram imediatamente enviados às câmaras de gás ou mortos por fuzilamento, enquanto os considerados aptos ao trabalho eram condenados a uma rotina de trabalho forçado, na qual a fome, a violência e o cansaço extremo eram constantes. A política nazista de eliminar pessoas através do trabalho forçado, conhecida como Vernichtungsarbeit, ou seja, a morte pelo trabalho, foi uma estratégia deliberada e sistemática de extermínio. Os prisioneiros eram obrigados a realizar jornadas exaustivas de 12 a 14 horas diárias, muitas vezes em fábricas de armas e de projetos de infraestrutura bélica, como na fabricação dos foguetes V-2, utilizados pelos alemães na guerra. Trabalhavam em minas, indústrias de armamentos e diversos outros setores, frequentemente sem equipamentos de proteção adequados, nem qualquer tipo de segurança, o que aumentava ainda mais o risco de acidentes e mortes no ambiente de trabalho. Quando um prisioneiro atingia um estado de fraqueza extrema, incapaz de continuar a trabalhar, ele era considerado inútil para o sistema e, muitas vezes, simplesmente descartado. Essa descaracterização podia ocorrer por meio do envio às câmaras de gás, do forçamento a entrar nos chamados gas wagons, caminhões adaptados para liberar gás venenoso, ou até mesmo por execução direta por fuzilamento. Para identificar e manter um controle rigoroso sobre a quantidade de prisioneiros, alguns desses campos, como Auschwitz, adotaram. Ao chegarem aos campos de concentração, os prisioneiros eram submetidos a procedimentos rigorosos de registro, que tinham como objetivo identificar e controlar cada indivíduo de forma sistemática. Esses procedimentos começavam com a raspagem completa dos cabelos, uma ação que não apenas visava eliminar qualquer possibilidade de esconder documentos ou sinais de identidade, mas também tinha um efeito desumanizador, destruindo qualquer traço de individualidade. Após essa etapa, eles eram obrigados a trocar suas roupas por uniformes listrados, uma vestimenta padronizada que simbolizava a perda de sua identidade pessoal e a sua transformação em meros números na máquina de guerra nazista. Depois de passarem por esses processos iniciais, aqueles considerados aptos a trabalhar eram enviados para longas jornadas de esforço físico, frequentemente realizadas sob condições de temperaturas extremas, que podiam variar desde o calor escaldante do verão até o frio cortante do inverno europeu. Esses trabalhos eram realizados sob a vigilância constante de guardas das tropas SS, cuja presença severa e intimidante visava assegurar o cumprimento das tarefas e manter o controle absoluto sobre os prisioneiros. Os turnos de trabalho muitas vezes se estendiam por horas, sem pausas adequadas, exaurindo física e mentalmente aqueles que ainda tinham alguma força de resistência. Antes de iniciarem e após concluírem esses períodos de trabalho árduo, os prisioneiros eram submetidos a inspeções incessantes, que incluíam contagens intermináveis e revistas minuciosas. Essas verificações podiam durar horas a fio, criando um ciclo de insegurança e medo constante, onde qualquer erro ou sinal de fraqueza podia significar punições severas ou, na pior hipótese, a morte. Nessas inspeções, não era incomum que prisioneiros desmaiados de fome, frio ou exaustão fossem deixados onde estavam, abandonados à própria sorte, muitas vezes morrendo ali mesmo, sem que alguém se importasse ou intervenesse para salvá-los. Os campos nazistas transformaram-se em símbolos do terror mais absoluto e da brutalidade mais extrema, marcando de forma indelével a história do Holocausto. Essas instalações serviram como locais onde milhões de vidas humanas foram brutalmente destruídas, vítimas de uma política de genocídio sistemática e sem misericórdia. Mesmo com o avanço dos exércitos aliados na fase final da guerra, os nazistas empenharam-se em esconder suas atrocidades. Para tanto, desmontaram câmaras de gás,
destruíram documentos e incendiaram arquivos, na tentativa desesperada de apagar evidências de seus crimes horrendos. Contudo, os horrores testemunhados pelos sobreviventes e documentados pelas forças libertadoras vieram a revelar ao mundo, de forma irrefutável, a escala inimaginável do horror. Milhões de vidas ceifadas de forma brutal, famílias destruídas, sonhos destruídos e uma humanidade marcada por uma das páginas mais sombrias de sua história. O sistema de campos de concentração e de extermínio nazista permanece como um dos capítulos mais obscuros e aterrorizantes da história da humanidade. Ele representa um lembrete constante do que pode acontecer quando o ódio, o racismo e a intolerância se tornam forças descontroladas, capazes de justificar ações atrozes contra grupos inteiros de pessoas. Essa etapa sombria da história serve também como um alerta duradouro acerca das consequências extremas do preconceito e da ausência de respeito à dignidade humana, reforçando a necessidade de vigilância e de combate contínuo às manifestações de intolerância. O impacto do Holocausto foi profundo e de efeitos duradouros, deixando marcas indeléveis na sociedade mundial, tanto na Europa quanto ao redor do globo. Seus efeitos transcenderam as perdas humanas, que foram imensas e inconsoláveis, influenciando debates filosóficos e teológicos acerca do sentido da vida, do mal e da justiça. Além disso, o Holocausto inspirou manifestações artísticas e literárias que buscavam registrar a dor e a esperança daqueles que sobreviveram, ao mesmo tempo em que influenciou decisões políticas globais e mudanças de paradigmas na criação de leis internacionais contra crimes de guerra e genocídio. A questão do destino dos sobreviventes tornou-se um dos maiores desafios do período do pós-guerra. Muitos desses indivíduos, após terem perdido suas famílias, suas casas e quase tudo o que possuíam, enfrentaram uma difícil jornada de reconstrução de suas vidas. Essa situação contribuiu de modo decisivo para a fundação do Estado de Israel, uma nação criada a partir do deslocamento forçado de grande parte da população judaica, que buscava um refúgio seguro após a tragédia. O estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu foi uma resposta direta às atrocidades cometidas pelo regime nazista, que resultaram na destruição de comunidades inteiras e na expulsão de milhões de judeus, com o desfecho do mandato britânico na Palestina e a subsequente fundação do Estado de Israel em 1948. Um novo capítulo na história dos refugiados judeus foi iniciado, oferecendo a muitos deles um refúgio e uma esperança de renovação. Essa criação de uma nova nação representou uma resposta à tragédia vivida por esses povos ao longo de décadas, sobretudo diante do horror que se abateu sobre suas comunidades dispersas pelo mundo. Muitos desses refugiados, que haviam perdido suas terras, suas casas e muitas vezes suas famílias, encontraram na jovem nação israelense um lugar ao qual pudessem chamar de lar, reconstruindo suas vidas e fortalecendo a identidade judaica em terras que, apesar de desafiadoras, lhes ofereciam uma nova oportunidade de sobrevivência e resistência. Além desses que se estabeleceram em Israel, uma quantidade significativa de refugiados encontrou refúgio em outros países ao redor do globo. Nos Estados Unidos, aproximadamente 80 mil sobreviventes buscaram abrigo, escapando das devastadoras consequências do Holocausto e procurando uma nova chance de viver em liberdade. Simultaneamente, cerca de 136 mil judeus migraram e se estabeleceram em Israel, contribuindo para o crescimento e a consolidação da jovem nação. Outros, por sua vez, dirigiram-se para países como o Canadá e a África do Sul, totalizando cerca de 20 mil indivíduos que, diante do sofrimento indescritível, encontraram nos novos horizontes uma esperança de reconstrução. Essa dispersão global refletia a dimensão do impacto causado pela perseguição e extermínio, e mostrou como a diáspora judaica buscou sobreviver e manter viva sua cultura em diversos rincões do planeta. Foi em 1952 que, oficialmente, os últimos campos de refugiados judeus foram desativados, marcando o encerramento de um capítulo particularmente doloroso na história do pós-guerra.
Durante anos, esses campos simbolizaram o sofrimento e a esperança de um povo que enfrentou o inimaginável. O fechamento desses locais foi um passo importante na tentativa de cicatrizar as feridas e de consolidar o processo de recomeço daqueles que sobreviveram às atrocidades. Contudo, essa fase de encerramento também carregava um peso simbólico de que o sofrimento, embora superado em muitos aspectos, jamais poderia ser completamente esquecido ou apagado. A destruição provocada pelo Holocausto não se limitou à perda de vidas humanas, que foi de fato brutal e massiva, atingindo aproximadamente 5 milhões de judeus, representando cerca de 85% das vítimas. Mas também causou um impacto profundo na cultura e na identidade do povo judeu. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Ídice, uma língua que emergiu como símbolo de resistência e orgulho cultural, era falado por uma comunidade que, estima-se, oscilava entre 11 e 13 milhões de pessoas espalhadas por diferentes regiões do continente europeu. Essa língua, que tinha raízes na tradição judaica oriental, experimentou um período de grande florescimento na primeira metade do século XX, especialmente na literatura, no teatro e na imprensa, com destaque para a Polônia, onde se tornara um elemento central na afirmação da identidade judaica. Porém, essa vitalidade foi drasticamente interrompida com a ascensão do nazismo e a implementação de políticas genocidas. A perseguição sistemática e o extermínio de aproximadamente 5 milhões de falantes de Ídice, ou seja, cerca de 85% das vítimas do Holocausto, resultaram na quase completa erradicação dessa cultura no continente europeu. Essa tentativa de aniquilação cultural foi uma das estratégias mais cruéis e eficazes do regime nazista, pois buscava não apenas eliminar corpos, mas também destruir a memória, a língua e as tradições de um povo inteiro. Como consequência direta dessa tragédia, o Ídice, que por décadas havia sido uma língua de alcance internacional, viu-se progressivamente relegado ao silêncio e ao esquecimento, comprometendo sua continuidade como um fator unificador da diáspora judaica e deixando um legado cultural quase perdido no tempo. O impacto do Holocausto também reverberou de forma profunda no campo da teologia e da reflexão religiosa, levando muitos estudiosos, líderes espirituais e fiéis a questionar os fundamentos de suas crenças. O evento chocante e sem precedentes forçou uma reavaliação das ideias tradicionais acerca da bondade divina, da justiça de Deus e do papel que ele poderia desempenhar diante de tamanha crueldade. Para alguns, a tragédia foi interpretada como um castigo divino, uma punição pelos pecados do povo ou pelo afastamento de Deus, enquanto para outros, ela representou um desafio à própria fé, uma crise espiritual que ainda hoje provoca debates a qual filmes como A Lista de Schindler, O Pianista e A Vida é Bela conquistaram reconhecimento em escala mundial, levando ao público histórias profundamente emocionantes que retratam a resistência, o sofrimento e a luta pela sobrevivência durante um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, o Holocausto. Essas obras cinematográficas, por meio de narrativas sensíveis e impactantes, conseguiram transmitir de forma poderosa as experiências pessoais de milhões de pessoas que passaram por atrocidades indescritíveis, ajudando a manter viva a memória dessas tragédias e a conscientizar as gerações futuras sobre a importância de combater o ódio e a intolerância. À medida que os anos passaram e a geração de sobreviventes do Holocausto envelheceu, a urgência em preservar esses testemunhos históricos se tornou ainda mais evidente. Diversas iniciativas e projetos dedicados à preservação da memória dessa época sombria ganharam destaque, buscando assegurar que as histórias de resistência e sofrimento não fossem esquecidas pelo tempo. Um exemplo notável é o projeto Survivors of the Shoah, fundado pelo renomado cineasta Steven Spielberg, que tem como objetivo coletar e divulgar os depoimentos de quem viveu de perto as atrocidades do Holocausto. Além disso, documentários como Four Seasons dedicam-se a registrar de forma fiel e sensível os relatos daqueles que testemunharam e sobreviveram a esse período de horror, contribuindo para a compreensão
e a reflexão sobre os acontecimentos. Ao redor do mundo, diversas instituições dedicadas ao estudo, à pesquisa e à preservação da memória do Holocausto foram criadas para garantir que essas histórias não sejam esquecidas. Entre elas, destaca-se o Yad Vashem, localizado em Israel, um centro de memória e pesquisa que serve como um memorial vivo às vítimas do Holocausto, promovendo a educação e a conscientização mundial. Nos Estados Unidos, o Museu Memorial do Holocausto desempenha papel semelhante, oferecendo exposições e programas que buscam transmitir às novas gerações a importância de lembrar e aprender com esse capítulo sombrio da história. Para reforçar esse compromisso, foi estabelecido oficialmente, ao longo do tempo, o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, comemorado anualmente no dia 27 de janeiro, data que marca a libertação do campo de concentração de Auschwitz. Essa data tem como objetivo garantir que as atrocidades cometidas durante o Holocausto permaneçam na memória coletiva, como um lembrete constante da necessidade de lutar contra o antissemitismo, o racismo e todas as formas de intolerância. O Holocausto não foi apenas uma tragédia que ceifou milhões de vidas inocentes, mas também um evento que alterou profundamente o curso da história mundial. Deixou um legado de dor indescritível, que serve de alerta e reflexão para toda a humanidade, ao mesmo tempo em que reforça a importância de promover a paz, a tolerância e o respeito às diferenças. Sua memória é uma chamada constante para que nunca mais se repitam as atrocidades de um passado tão sombrio e para que as futuras gerações mantenham viva a lição de que o ódio e a intolerância devem ser combatidos com todas as forças. E quanto ao vídeo de hoje, o que você achou? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. A Segunda Guerra Mundial está repleta de histórias fascinantes, que atravessam todos os sentidos e emoções humanas. Mas nenhuma delas é tão impressionante quanto a de Audie Murphy. Ele foi um dos maiores heróis na luta contra os nazistas, arriscando sua vida na linha de frente, mas também se destacou como um dos nomes mais famosos de Hollywood nas décadas de 50 e 60. Como foi possível alcançar tamanha versatilidade e sucesso em duas áreas tão distintas? Se você ficou curioso para descobrir todos os detalhes dessa trajetória incrível, não deixe de assistir ao vídeo que aparece na sua tela de recomendações. Lá, você poderá conhecer em profundidade a história de Audie Murphy, um verdadeiro exemplo de coragem, talento e determinação,